Shalom, queridos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez com Salmos 118. Esse salmo trata a alegria dos justos pelo Salvador. Portanto, este é o último desta série dos Salmos Halel egípcios. Salmo 113 até 118 descreve uma procissão festiva ao templo para louvar e sacrificar ao Senhor. O pano de fundo pode ser dedicação dos muros e portões restaurados de Jerusalém, do tempo de Esdras e Neemias, após o retorno do cativeiro babilônico em 444 a.C. No entanto, contém elementos de ação de graças comunitária, ação de graças individual e salmos litúrgicos. O assunto é o amor leal de Deus por seu povo. Assim, a situação por trás disso parece ser restauração do salmista por Deus após um período de desonra. Este teria sido um salmo muito apropriado para cantar durante a festa dos tabernáculos, bem como na Páscoa e no Pentecostes. Mateus 26, 30. O primeiro versículo é um chamado para reconhecer a bondade de Deus. Então o salmista apelou para todo Israel, os sacerdotes e todos aqueles que temem a Deus para reconhecer a qualidade ilimitada de seu amor leal. Salmo 115, de 9 a 13. Talvez essa estrutura de chamada à resposta tenha encontrado expressão no culto antifonal, em que um líder ou líderes emitiram o chamado e as pessoas responderam em voz alta. O escritor deu testemunho pessoal da libertação dele por Deus, da libertação dele por Deus em resposta à oração. Colocá-lo em um lugar grande. Salmo 118, 5. Representa a liberdade para se movimentar sem restrições. Uma vez que Deus estava com ele, ele não precisava temer o que outras pessoas pudessem fazer com ele. Além disso, o Senhor seria seu ajudador para que pudesse esperar prevalecer sobre seus adversários. Portanto, é melhor confiar em Jeová do que confiar nos homens, mesmo no mais poderoso dos homens e príncipes. Constitui um merismo que significa todas as pessoas, tanto humildes como exaltadas. Os Salmos 118, de 8 a 9. Constitui um merismo, que significa todas as pessoas, tanto humildes como exaltadas. Salmo 146, versículo 3, também constitui um merismo. Observe como o Senhor deu confiança ao salmista, mesmo quando seus inimigos o cercaram. O Senhor havia eliminado os seus inimigos no passado e ele acreditava que faria isso novamente. A repetição da frase nos versículos 10, 11 e 12 expressa sua confiança no Senhor. O salmista confiou no Senhor como sua força e sua fonte de alegria, e ele o salvou. O versículo 14 repete a primeira linha do cântico do mar, Êxodo 15, 2. O cântico que os israelitas cantaram logo após cruzarem o Mar Vermelho com sucesso. O salmista se alegrou na força salvadora de Deus. A disciplina temporária levou à libertação recente e isso forneceu esperança para a salvação futura. Os portões em vista provavelmente se referem aos portões do pátio do templo,
através dos quais adoradores como escritor entraram para louvar a Deus. Que conforto os versículos 15 a 18 teriam sido para o Senhor Jesus, enquanto ele os cantava em sua última Páscoa no cenáculo. Eles lhes asseguraram que ele viveria novamente, mesmo que morresse. Então o salmista parece ter se comparado à pedra que os construtores, seus adversários, rejeitaram em vista do contexto anterior. Salmo 118, 18. A imagem é comum sempre que os construtores constroem um edifício de pedra, eles descartam algumas pedras porque não se encaixam. O escritor se sentiu descartado como uma dessas pedras, mas Deus o restaurou à utilidade e deu uma posição de destaque na obra de Deus. A pedra angular de um grande edifício era a pedra maior e ou mais importante na fundação. Todas as outras pedras fundamentais foram lançadas e alinhadas em referência a esta pedra fundamental. Só Deus poderia ter feito isso. Salmo 118, 23. O dia de sua restauração foi, obviamente, um que Deus havia realizado. Consequentemente, o escritor convocou todos a se regozijarem com ele. Há muitas referências no Novo Testamento sobre a pedra de Salmos 118, 22. O Senhor Jesus aplicou a si mesmo, Mateus 21, 42, Marcos 12, de 10 a 11, Lucas 20, 17. Pedro e Paulo também o aplicaram a Jesus, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, 1 Pedro 2, 6 a 8, a incrível ressurreição de Deus, de seu Filho, rejeitado para lugar de suprema autoridade universal, é, no mínimo, maravilhosa. O dia de sua ressurreição é o maior dia que o Senhor já fez. É, de fato, a base para a alegria e regozijo do cristão. O salmista passou a orar pela salvação e prosperidade de seu povo, Salmo 118, 25 a 26. Aquele que vem em nome do Senhor refere-se a qualquer um que veio adorar a Jeová no templo. O salmista e o povo abençoaram no templo, abençoaram do templo. O escritor glorificou ainda mais a Jeová como o doador da luz ao seu povo. Na NVI de Salmos 118, 27, dá uma melhor tradução do texto hebraico. Lê-se com ramos na mão, lê-se com ramos na mão, junte-se à procissão festiva até as pontas do altar. Isso provavelmente se refere a um costume na Páscoa na festa dos tabernáculos. O povo agitou ramos para honrar o Senhor. Salmo 118, 29, Salmo 118, 1. As multidões que acolheram Jesus em sua entrada triunfal durante a época da Páscoa repetiram Salmos 118, 25 a 26. Vemos isso em Mateus 21, 9, Marcos 11, 9, Lucas 19, 38, João 12, 13, Mateus 23, 39, Lucas 13, 35. Hosana traduz a palavra hebraica para salvar. As pessoas acreditam que Jesus era o Messias prometido. Jesus era o Messias prometido. Eles consideravam este salmo como uma
predição do Messias, como fica claro pelo seu uso na entrada triunfal. Evidentemente, no versículo 27, com ramos na mão, levou o povo a colocar seus ramos aos pés da jumenta de Jesus. Mateus 21, 8. Era mais apropriado que as pessoas fizessem o que fizeram, pois Jesus estava entrando em Jerusalém para fornecer a salvação. A aplicação de Jesus da referência da pedra a si mesmo, depois que ele entrou em Jerusalém, em sua entrada triunfal, foi uma afirmação clara de que ele era o Messias. Este salmo nos ensina muito sobre o Messias, mas seu significado principal, como os israelitas o usavam originalmente, era glorificar a Deus por fornecer libertação. Essa libertação veio após um período de evidente derrota. Deus reverteu um aparente desastre e trouxe dele grande alegria e vitória. Devemos louvá-lo como o escritor pediu, seus ouvintes fizeram, sempre que ele faz isso por nós. Devemos louvá-lo, sempre como o escritor pediu, que seus ouvintes o fizessem, sempre que ele faz isso por nós. Mais um salmo, graças a Deus, e vocês estão entendendo, né, como é importante a gente estudar a palavra. Você vê que os salmos, tanto eles foram usados na Nova Aliança, quando Jesus chegou, falou muito dos salmos, os apóstolos falaram dos salmos, isso quer dizer que eles eram estudiosos da Bíblia, que já existia, que era somente de Gênesis até Malaquias. Hoje nós temos a Bíblia completa, um verdadeiro tesouro. E nós temos a coragem de colocar a Bíblia num estante e deixar lá aberta no Salmo 91 como se fosse um amuleto. Graças a Deus o Senhor deu algo ao nosso Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, algo inédito. Deus deu uma dádiva para nós, que dádiva! A gente poder ter a Bíblia na mão. Acho que quem não tinha a Bíblia comprou desde maio de 2023, que quem não tinha a Bíblia deve ter comprado se realmente é uma pessoa obediente a Deus. Porque aqui nós vemos que tesouro, cada salmo desse, nós estamos no livro dos Salmos, nós estamos no Salmos 118, nós vemos que sempre o salmista está citando alguma coisa que ele aprendeu no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E sempre no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois que Jesus chegou, tem sempre os apóstolos e o próprio Jesus falando do que estava nos Salmos. Enquanto o salmista falava de coisas que estavam no Pentateuco e sobre os profetas. Então, queridos, está evidente que nós estamos nos melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Você não tem para onde ir. O discurso é duro, mas você vai dizer como os discípulos disseram para Jesus quando ele estava fazendo um discurso duro. Jesus disse, alguns começaram a sair, Jesus perguntou, vocês que são meus discípulos também não querem sair? Aí eles disseram, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, para onde vocês vão? Tem algum outro lugar que você possa encontrar, que possa adorar a Deus com mais certeza, com mais confiança do que um lugar onde a palavra está sendo lida 3 capítulos por dia em cada lar e 1 capítulo por semana no discipulado, onde se encontra com os discipuladores? Vocês queriam encontrar um lugar melhor do que esse? Para ter outro lugar bom, excelente, tem que ser igual a esse. Não existe além do que esse, porque na palavra está resolvido tudo. Na palavra, se a pessoa lê confiante que é a palavra de Deus e guardá-la no coração, não peca contra o Senhor. Haverá um lugar onde tenha algo melhor do que isso. Então, tenham consciência e daqui por diante não se esqueça do que deve fazer. Atrair outras pessoas.
a vir e fazer isto que vocês estão fazendo. Ganhe a pessoa para Jesus, consolide a pessoa, mantenha a pessoa como sua discípula, abençoando com os estudos, e não se esqueça, você está fazendo algo grande, porque é um avivamento que aconteceu nesse ministério, onde a palavra está, como diz o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, ali está o coração triturado, porque ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então não tem coração de pedra onde a palavra entra, porque ela é como um martelo. Não tem coração frio onde a palavra entra, porque ela é como fogo. Então, em nome de Jesus, depressa, corre atrás do prejuízo. Vamos atrás das pessoas que você nunca teve a coragem de ir. Você está preparado agora pela palavra. Vai na casa daquele parente que está longe de Jesus. Vai na casa daquela vizinha que está longe de Jesus. Vai na casa daquela colega de trabalho que está longe de Jesus, aquela colega de faculdade que está longe de Jesus, é agora e já, é avivamento. Pega esse povo que você já passou por eles e nem sabem que você é crente, você era apenas um agente secreto, hoje você é alguém que realmente ama a palavra e sabe o que quer, que é Jesus. Então não perde tempo, vamos acelerar, é tempo da gente tomar essa cidade toda para o Senhor Jesus. Nossa rua tem células, nossos bairros têm células, a cidade tem célula, é a igreja espalhada em toda a terra. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.